Louvado seja o nome do Senhor por essa hora tão preciosa. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de compartilhar a palavra, queria passar para os irmãos. Eu acho que a maioria de vocês sabem, eu e a Vera, nós temos um instituto que chama Instituto Pense Família. Nós trabalhamos com casais. Nós atendemos casais na nossa clínica e eu faço a parte pastoral, a Vera a parte psicológica. E nós temos esse ministério, esse é o nosso trabalho principal aqui. E nós estamos oferecendo agora um curso que tem 3 aspectos ou três facetas. Nós vamos trabalhar um curso de 1 de João. Nós vamos pegar o livro, a Epístola de 1 de João e vamos estudar em 8 encontros todo o livro. E vamos extrair os princípios bíblicos, as verdades fundamentais dessa epístola e aplicá-las para o casamento. Então, quem fizer esse curso vai estudar a 1 de João. Em segundo lugar, ele vai aplicar isso no seu casamento. Então vai ser uma bênção para o seu casamento, ele vai rever valores, princípios a partir da palavra. Em terceiro lugar, esse curso também tem o propósito de te capacitar, de começar a te ensinar para você ajudar outros casais. Uma das coisas que nós temos entendido como grande necessidade é de multiplicadores de casais cristãos que socorram outros casais. Irmãos, não tenho dúvida, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na área do casamento. Os casamentos estão sendo atacados de todos os sentidos. Então, essa é uma estratégia que Deus tem nos dado. Como a nossa visão ela é interdenominacional, isso foi oferecido para todas as igrejas da cidade. Só que o número de casais ele é bem restrito. Então, se você tiver interesse, logo depois do culto, você conversa comigo, nós temos algumas vagas e em breve vamos oferecê-lo novamente, assim como outros cursos também. O propósito desse curso, ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicá-los no seu casamento. Só isso. Aliás, só não, né? Tudo isso, né? Essa é a máxima do nosso ministério, da nossa visão. Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 19. Não sei se seria possível já colocar aquele quadro aqui à frente. Os irmãos lá da mídia. É possível? Projetar o quadro? Está no jeito aí? Então pode pôr. Isso. Isso. Lá também está? Não estou vendo? Não. Consegue nas 3? Não consegue? Se conseguir. Bem, irmãos, nós estamos estudando o Salmo 19, e nós estamos trabalhando essas 6 valores, 6 princípios fundamentais, são sinônimos da palavra, 6 substantivos, 6 adjetivos e 6 verbos. Semana passada a gente viu que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Todos eles são 6 títulos, 6 características e 6 efeitos. Todas elas vêm acompanhadas da expressão do Senhor, do Senhor, do Senhor. É a ideia da procedência. E aqui é exatamente o texto bíblico. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os preceitos são retos e alegram o coração. Os mandamentos é puro e ilumina os olhos. E os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Então nós vamos agora compartilhar as 4 sentenças, que nós deixamos na semana passada e vamos fazê-lo nesse momento, ok? Antes de mais nada, irmãos, vamos entender que quando o pecado entra na humanidade, ele destrói a criação de Deus no sentido da obra de Deus na vida do homem. O pecado contamina. Então, quando nós pensamos na palavra de Deus, o que a palavra de Deus pode fazer, para você entender é mais ou menos assim. Tudo aquilo que o pecado destruiu, a palavra de Deus reconstrói, recupera.
Eu tenho estudado um pouco esse texto, né, pela minha paixão pela palavra, e um grande teólogo chamado Agostinho, um homem que entendeu muito a graça de Deus, talvez depois do apóstolo Paulo, foi o homem que mais entendeu a graça e é um pregador da graça, tem seus erros também, como todos, né? Mas Agostinho, ele diz que as Escrituras conduzem o homem da desordem do pecado à ordem do amor de Cristo, ou da ordem divina. Então, o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. O Espírito Santo, eu gosto de pensar na espada, eu gosto de pensar no bisturi, né? Que vai fazer cisões, curas, reparos. Então, tudo aquilo que o pecado desordenou, a palavra de Deus tem capacidade de ordenar. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Através do quê? Da palavra. Por isso que o salmista está elencando aqui essas 6 verdades fantásticas para nos motivar, para nos incentivar, para mostrar o poder da palavra de Deus. Eu gosto muito de um autor chamado Matheus Henry. Esse autor, ele escreveu muitos comentários bíblicos, e ele fala que esse texto também, ele fala da fidelidade da palavra em contraste à instabilidade e infidelidade humana. Então, se você perceber, tudo isso aqui faz parte da fidelidade de Deus através da palavra. Na nossa aliança com Deus, tudo que o pecado destruiu, Deus reconstrói. O homem errou, e Deus, na sua fidelidade, não só perdoa, mas restaura. Para a gente encerrar essa introdução, a ideia é mais ou menos assim: você está todo arrebentado pelo pecado, o pecado danificou. Eu gosto muito da síntese do apóstolo Paulo, quando ele diz que uma pessoa que não tem Jesus, ele está sem Deus, sem esperança e no mundo. Você olha a situação desse rapaz. Sem Deus, sem esperança e no mundo. Para descrever como é uma pessoa sem Cristo antes da conversão. E você, arrebentado pelo pecado, você chega e o Senhor te recebe. A conversão é Deus dizendo: venha como está. É impressionante como até hoje tem gente que diz assim: não, pastor, eu não posso ir na igreja porque eu tenho muito pecado, eu tenho muito problema. É exatamente você que precisa ir. Então, quando um pecador chega, a graça de Deus o recebe do jeito que ele está, e o Espírito Santo produz nele um novo nascimento. Novo nascimento, conversão, é a ação graciosa de Deus pegando o pecador do jeito que ele está e tornando filho. Deus nos ama tanto que Ele nos aceita do jeito que a gente é. Não tem que mudar nada para vir. Vem como está que o Senhor te transforma, te aceita. Isso é conversão. Só que Deus te ama tanto, mas te ama tanto que Ele não vai deixar você ficar do jeito que você está. Há um engano hoje da graça, até uma teologia espalhada por aí, dizendo que a igreja precisa ser inclusiva e que todo mundo tem que entrar do jeito que está e ficar como está. Isso é heresia. Ele pode até vir como está, mas depois que ele entrou, ele tem que ser transformado. Isso a Bíblia chama de santificação. E a santificação é uma obra do Espírito Santo através da palavra. Isso aqui nada mais é do que passos da santificação. E é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar essas 4 verdades, esses 4 valores estabelecidos por Davi aqui nesse salmo. Vamos lá para o primeiro, que nós vamos compartilhar hoje, né? Nós já vimos o primeiro, que é a lei do Senhor, já vimos o segundo, que é o testemunho do Senhor. E agora nós vamos ver o temor do Senhor. Vamos lá. Aliás, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que é preceito do Senhor? Bom, do Senhor, vocês lembram, todos eles falam que é do Senhor, fala da procedência. Irmãos, preceito aqui é instrução específicas dadas com autoridade. O sinônimo da palavra aqui, preceito, é isso, é doutrina, é ensino, maneira precisa, autoritativa, verdade, estatuto e direção divina, princípios básicos para a vida cotidiana, como comer, como vestir, como comprar, como vender, como casar e etc. Então, quando fala de preceitos aqui, é uma prescrição. Quando fala de preceitos aqui, está falando de um Deus que está preocupado no sentido preventivo.
É diferente de uma pessoa que sai, quebra todos os princípios, se arrebenta e vai para Deus. Aí Deus restaura. Mas aqui é o diálogo de um pai que está conversando com o filho e está dizendo, olha, a maneira como você deve proceder é daqui para frente. A ideia é uma ideia preventiva. São preceitos que vão te ensinar a decidir a tua vida. Você vai dizer, Paulo, o que é isso? Deus quer dirigir você. Deus quer dirigir a tua vida. Você diz, pastor, mas eu governo a minha vida, governa nada. Essa semana eu tive o privilégio de ministrar no projeto Restaurar, onde tem os dependentes químicos. E eu coloquei todos aqueles dependentes na frente, fizemos uma roda e eu comecei a compartilhar a palavra. E eu fiz uma pregação só no Salmo 23, no versículo 1, na parte A. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu disse para ele, todo mundo gosta da expressão nada me faltará, mas ninguém quer o Senhor como pastor. Para quem que nada vai faltar? Para quem o Senhor for o pastor. Não é que não vai faltar nada para ninguém. Vai faltar muito se o Senhor não for pastor. E aí a gente fez a exposição do texto e eu estava dizendo para eles, né, no caso deles ali, dependentes químicos, naquela situação caótica, e eu disse para eles, olha, toda a ovelha precisa de pastor, é o único animal que precisa de pastor. E eu disse para ele aqui, é o seguinte, vocês não tinham pastor. Vocês foram guiados pelo coração, pelo desejo. Olha onde você chegou. Olha onde chega uma pessoa que não tem um pastor. Em outras palavras, você não pode viver sozinho, você não pode fazer o que você quer, você não pode ser dirigido pelo teu coração, você não pode ser dirigido pela tua vontade. Mas isso não serve só para eles, isso serve para todos nós. Naquela manhã eu disse de uma forma enfática e eu percebi que Deus falou ao coração daqueles que estavam se recuperando. Eu disse, você não pode viver sozinho, você precisa de um pastor para dizer o que você tem que fazer. E a palavra de Deus tem essa ideia, irmãos. São preceitos que nos ensinam a viver. Qual o contrário disso? O contrário é alguém que é dirigido pelo coração. Alguém que é dirigido pelas suas próprias vontades. E aí você vai para a Bíblia, em Marcos 7, 21 e 22, que diz que do coração humano é que procedem o quê? Maus desígnios. E a lista ali é terrível. Você não pode ser dirigido pelo teu coração. Você não pode tomar decisões baseadas na sua vontade e nos seus desejos. O seu coração é contaminado pelo pecado. Você está em processo de santificação. Não, pastor, eu sou crente, você é crente, mas a carne é fraca. Fraca para as coisas de Deus. Para o pecado ela é extremamente forte. Então, quando diz os preceitos aqui, está dizendo que você tem que ir para a Bíblia para dizer, Senhor, o que eu faço daqui para frente? Nosso Ministério de Casais, a gente presencia isso muito, eu e a Vera. E há casais que chegam para a gente que diz que pena que não conversou com a gente 20 anos atrás. Que pena que não consertou isso lá no começo, deixou isso adoecer tanto para poder procurar ajuda. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, são orientações prévias para você. Você vai tomar decisões certas baseadas na palavra. E o que elas são? São retas. O que é reto? Reto aqui é correto, é justo. Reto aqui é a ideia que é moralmente correto, alinhado à verdade. É baseado na verdade, leva você para o rumo certo, é a direção certa, como devemos andar, como devemos viver, mostra a estrada que nós devemos seguir, é o nosso guia, é um caminho para você andar. Por isso, nós vamos ver domingo que vem, para encerrar a série, propósito da Bíblia, onde que ela quer nos levar finalmente. Nós vamos entender essa verdade. Então, a Bíblia está dizendo que os preceitos do Senhor são retos. Nós não estamos falando de alguém que está arrebentado, é diferente do primeiro. O primeiro é alguém que já machucou a alma e agora ele precisa da palavra para restaurar. Aqui não, aqui alguém que vai tomar decisões. Prevenção. E o que os preceitos do Senhor que são retos faz?
alegra o coração. Resultado de andar nesse caminho, fruto desse caminho, é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, irmãos, é fruto de um caminho, não é de circunstância. Se você recebeu a notícia agora maravilhosa, o teu filho casado a esposa está grávida, a sua tia foi curada, você recebeu um aumento de salário, todas as notícias boas, você vai poder sair de férias amanhã, todas as notícias são maravilhosas, mas a alegria de notícias circunstanciais, elas são passageiras. Você ganha uma viagem agora, você vai para Cancún. Vai ser uma alegria, ninguém vai te aguentar de tanta alegria. Aí você vai para Cancún, você volta de Cancún, 2 meses depois, volta tudo normal. Porque as questões circunstanciais, elas são passageiras. Elas não têm poder de manter o nível da tua alegria. O que a Bíblia está mostrando aqui, irmãos, e apontando, não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria circunstancial. É uma alegria que é fruto de andarmos no caminho certo com Cristo. É uma alegria eterna, perene. Fruto de um caminho. É a obediência à palavra que nos liberta. É a verdadeira liberdade. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É uma alegria acompanhada de paz. É um fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre de verdade? Talvez você precise perguntar para quem mora com você, para tua esposa, talvez você não seja a pessoa mais indicada, para o teu marido, para os teus filhos. Será que a gente tem coragem de perguntar assim, meu amor, eu sou uma pessoa feliz? Eu sou uma pessoa alegre? Ou eu sou uma pessoa eternamente insatisfeita, uma pessoa vazia, que precisa de atividade, precisa de comida, precisa de passeio, precisa de roupa, precisa de dinheiro, precisa de compra, precisa de novidades para manter o pique da minha alegria. É uma manivela que eu preciso manter que se eu parar, cai. Irmãos, a Bíblia diz que os preceitos do Senhor, eles são retos e eles alegram o coração. E o mandamento do Senhor, o que ele é? Vamos falar todo mundo junto? O mandamento do Senhor é? O que ele faz? Esse aqui é maravilhoso, todos são, né? O que é mandamento, irmãos? Mandamento aqui não é conselho, tá, gente? Mandamento aqui não é de um coleguinha que chega para você e fala, vem cá, dá uma dica para você. Você está fazendo assim, mas se você fizer de outro jeito, vai ficar um pouquinho melhor, hein? Isso é dica de amigo, de conselho, de colega. O irmãozinho está do lado. Aqui é fruto de uma relação. Para você entender esse ponto, aqui, que os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, você precisa entender que aqui é fruto de uma relação. É um Deus soberano, criador, falando para uma criatura, que agora é filho. Quando pensa em mandamento aqui, irmãos, não é conselho, não é sugestão, é ordem, é lei, é estatuto, é preceito, é testemunho, é juízo, é ensino. É um dono dizendo para o seu escravo, faça isso. Dizer, pastor, mas nós somos escravo? Escravo você vai ser. Aliás, aqui, irmãos, vale a pena a gente lembrar que a falácia da autonomia humana, de que eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, aonde eu quero, isso é mentira. Mentira de Satanás. O homem tem livre agência dentro da soberania de Deus. E é responsável pelas suas questões. Mas livre o homem não é. Existem 4 possibilidades para todo ser humano. Todo ser humano é escravo de 4 situações. Isso é ruim a gente ouvir, né? Não, eu achava que era tão livre, né? Você não é livre, não. Você vai ver quando é que você é livre. Primeira escravidão. Pessoas escravas do mundo. Segundo, escravos do diabo. Terceiro, escravos da carne. E quarto, eu vou amenizar aqui, servos de Cristo. Ficou melhor, né, pastor? Se o senhor me chamar de servo, eu vou ficar feliz. Agora chamar de escravo. Você sabe qual a diferença entre escravo e servo? Nenhuma. Foi só para você não chorar, né? Não ficar tão triste achando que você era tão autônomo assim.
Você tem um dono. Você não faz o que você quer. Esse dono dá ordem para você. Então, os mandamentos do Senhor é imperativo, gente. Não é assim que você fala, bom, aqui diz não adulterarás, mas deixa eu dar uma pensada. Acho que isso aqui era para uma época e tal. O senhor vai entender que para mim isso aqui não serve. Não, tranquilo. Se você não serve, fica tranquilo. Eu coloquei aí só para ver se, quem sabe, serviria para você. Isso é coleguinha que faz. Quando diz a Bíblia o mandamento do Senhor, nós estamos falando de um estatuto, fruto de uma relação divina. É Senhor absoluto, soberano com o seu servo. Você tem um dono que pode dizer o que você tem que fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você, obedece que é melhor. Você tem um pastor. Pastor é dono da ovelha. Porque a gente gosta muito da ideia de que eu sou dono, quando você pensa que vai perder patrimônio, que vai mexer na saúde, fala, não, eu sou de Deus, né? Deus vai cuidar de mim. Sim, cuidar e dirigir. Ou você quer fazer o seguinte, na hora de decidir é você, na hora de tomar as decisões, você faz do teu jeito. A hora que dá tudo errado, Deus entra só para arrumar a sujeira que você faz. É assim? Irmão, isso não existe. Isso é crendice, isso é paganismo. Isso é paganismo. Eu faço tudo que eu quero, faço tudo errado, aí dou uma ofertinha lá para os deuses lá, e os deuses pegam e vão lá e consertam as minhas besteiras. Isso não é relacionamento pai e filho. Quando a Bíblia diz o mandamento do Senhor, está dizendo é a ordem de um Deus que pode dar ordem na sua vida. É mandamento, irmãos. Não roubarás, é uma ordem. Isso é fruto de uma cosmovisão cristã. Eu tenho um Senhor absoluto que tem autoridade para me dar ordens. Eu sei que às vezes a gente fica desconfortável com isso, né? Eu queria fazer só o que eu quero. Faz o que você quer. Eu queria fazer o desejo do meu coração. Vai atrás do seu coração, só para você ver onde é que o teu coração vai te levar. Ele vai arrebentar com a tua vida. Nós não temos condições de fazer as coisas pela nossa cabeça. Nós dependemos dos mandamentos do Senhor. O que eles são? Eles são puros. Eu acho que isso ajuda a gente a obedecer, né? Você pensar que o mandamento do Senhor não é turvo, não é dúbio, não é confuso, ele é claro, sem escuridão, sem lixo, sem sujeira, é limpo, sem mistura. Tem sujeira nenhuma, tem maldade nenhuma. Não é um Deus que está com chicote assim, só esperando você errar para te punir. Isso é uma ideia errada de Deus. Isso é uma visão tacanha, medíocre. Os 10 mandamentos é uma carta de amor, de um pai amoroso, preocupado em estar cuidando do seu filho. Os mandamentos do Senhor são palavras de amor. Quando Deus diz, não terás outro Deus diante de ti, somente a Deus adorarás, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você olha para Deus e fala, não, esse Deus fala tanto para a gente não ser egoísta. Olha que Deus egoísta. Tudo é para Ele, agora eu só posso ter Ele, eu não posso ter outro. Você sabe por que Deus quer que você adore só Ele e ame só Ele? Porque Deus precisa. Deus é completo. Deus não precisa da sua adoração. Se você parar de adorar hoje a Deus, sabe o que vai mudar em Deus? Nada. Mas sabe para quem que faz bem adorar só um Deus? Para mim, para você. É para o nosso bem que Deus diz, não terás outro Deus diante de ti. É uma carta de amor. Nós estamos denominando nosso curso de 1 João uma carta de amor para o seu casamento. É carta de amor, irmãos. É um cuidado paternal. O que ele faz por ser puro? Ilumina os olhos. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É o meio ordinário que o Espírito Santo usa para iluminar os nossos olhos. A palavra ela tem poder de clarear o pecado e revelar a graça. Esse conjunto, irmãos, revelação do pecado e revelação da graça, só Deus tem. Quando a gente vai mostrar o pecado de alguém, nós só temos o poder de desnudar.
Eu sempre falo isso nos cursos de casais, né? Não tenta mostrar o pecado da tua esposa ou do teu marido, porque nós só temos poder para descobrir. E Deus, irmãos, quando Ele age na nossa vida, Ele tem dois instrumentos. A palavra revela o teu pecado e a graça cura. Quando Ele não vai curar, Ele nem revela. Porque nós não suportaríamos o peso da verdade se não fosse a graça restauradora. A palavra do Senhor, o mandamento do Senhor é puro, e Ele é capaz de revelar o seu pecado e revelar a graça de Deus. Ele clareia o pecado e revela a graça. Ele mostra o erro e dá a cura. Você passa a viver com clareza de Deus. Às vezes a situação da tua vida, teu casamento, teu trabalho, a tua empresa, tua saúde, está tudo confuso, escuro, você está inseguro. Você vai para Deus e vai para a palavra e daqui a pouco vai clareando, clareando, e ela vai realmente iluminar os seus olhos. Revela o escondido e mostra o caminho certo. Esse é o poder da palavra. Penúltimo lugar, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Aqui bastaria só esse tema para a gente ter um mês de ministração, irmãos. O que é o temor do Senhor? Temor não é medo. Não é temor servil, fruto do medo. É temor fruto da reverência santa. Vamos lembrar que os povos vizinhos de Israel, todos eles tinham deuses, demônios, opressores. E esses deuses eram cruéis, deuses violentos, vingativos. Claro, demônios. Então, as culturas vizinhas, elas tinham uma ideia dos seus deuses assim: dá bastante presente para esses deuses, dá comida, dá dinheiro, dá joia, sacrifica criança, sacrifica virgens. Eles queimavam crianças vivas em pedras aquecidas para os deuses ficarem satisfeitos e não fazer nada de errado com eles. Olha que paradoxo. Então você fazia bastante coisa para esse Deus ficava bonzinho. Isso é o paganismo. E aí ele não te punia. Aí vem o Senhor Jeová, vem Yahvé e se revela como um Deus maravilhoso que ama. E a primeira revelação dessa graça maravilhosa de Deus foi com Abraão. Na época de Abraão, gente, para nós é um choque você sacrificar um filho. Na época de Abraão, muitos pais sacrificavam os filhos. Principalmente o primogênito, uma filha virgem. Isso era comum naquela cultura. Aí Deus pede o filho e claro que com dor ele pega o filho e vai entregar. Quando ele vai entregar, Deus fala, não. Ali já está um dos anúncios da pessoa de Cristo. É como se Deus estivesse com Abraão dizendo, vou usar uma linguagem simples, Abraão, na nossa religião quem dá o sacrifício sou eu. Quem dá o filho sou eu. Nas outras eles dão o filho, nós não. Aqui não. Aqui quem dá o filho sou eu. Eu já tenho o cordeiro preparado. Aleluia, glória a Deus pela cruz. Glória a Deus. Isso gera temor. Diante da grande revelação da justiça e do amor de Deus, o temor toma conta de nós. Ressalta a resposta humana suscitada pela palavra, temor. Você, pastor, ainda não estou entendendo o que é a diferença de temor para medo servil. Vou te explicar. Você chegou numa fazenda lá do filho pródigo, você foi visitar a fazenda lá do filho pródigo, do pai do filho pródigo, 1 ano, 2 anos depois que o filho pródigo voltou, já está vivendo, tudo maravilhoso. E aí você chega, você vai bater um papo primeiro com o irmão dele. Fala, vem cá, como é que é teu pai? Disse, rapaz, meu pai é severo. Meu pai é duro, eu trabalho que eu tenho medo dele, que só dele chegar eu arrepio. E outra coisa, eu trabalho que nem um condenado aqui, isso é uma coisa, ele nunca me deu nada. Aqui não tem conversa não, o negócio aqui é duro, é escravidão. Aí você sai dali e vai lá no filho pródigo. Fala, vem cá, como é que é teu pai? Disse, rapaz, meu pai é amoroso, meu pai é bondoso, meu pai é justo,
Meu pai é tão perdoador, meu pai é cheio de graça. Você acredita que eu fiz uma besteira de um dia, pegar meu dinheiro, sair, eu gastei tudo errado, eu me arrependi, ele me recebeu como filho. Eu tenho uma gratidão tão grande pelo que ele fez na minha vida, que eu dou a minha vida por ele. Eu faço qualquer coisa, eu trabalho de cedo a de tarde da maior alegria. Para mim não é peso, para mim não é serviço, para mim é alegria, eu tenho o maior temor dele. Mas não é temor de medo, é temor reverente, é temor de gratidão, é temor de adoração. Deus nos chama para esse temor. É um temor que gera serviço sem ser peso. Se alguém disse assim, mas vocês crentes, vocês vão na igreja todo domingo? Todo domingo? Ontem nós conversávamos lá no futebol, o pessoal falando que a turma estranha, mas vocês saem da igreja meio-dia, isso é a hora de sair da igreja meio-dia para o almoço domingo? Que sacrifício! Interessante que de bar pode sair meio-dia, bêbado, né? De jogatina pode sair que não tem problema, da igreja que tem, né? Ah, irmãos, temor do Senhor é muito mais do que medo. É reverência por conhecer quem é esse Deus e saber que a sua justiça é temperada com a sua misericórdia, que os seus juízos são encharcados do seu amor. E o que o temor do Senhor é? Ele é limpo. Ele não é contaminado pelo pecado. Ele é desprovido de maldade. É uma palavra pura, não tem pecado, não tem maldade. Eu vou te dar uma constatação da humanidade. Tudo que morre é porque é contaminado pelo pecado. Tudo. Ser humano, natureza, tudo que foi contaminado pelo pecado morre. Pode ser deteriorado. Todas as culturas passam. Mas a Bíblia permanece para sempre. Ela é instável. Por quê? Porque era desprovida de pecado. O Deus Cronos, Deus minúsculo, Cronos, cultura grega, não tem poder sobre a palavra. O pecado, sim. O Deus Cronos judia de nós, né? Tem aí os espelhos para mostrar, e você pegar a foto antiga sua aí que você vai ver. O que o tempo faz, né? O poder do tempo na tua vida por causa do pecado. Mas sabe, irmãos, a Bíblia permanece para sempre. Para sempre. Não muda. Não tem prazo de validade. Suporta o tempo, suporta as mudanças culturais. Não é danificada, não é relevante, é contextual, é para hoje. Você fica olhando que essa palavra, ela é tão perfeita, irmãos, ela é tão eterna. Imutável. A sociedade muda, a política muda, a economia muda, altera. Mas a Bíblia permanece para sempre. Os mais novos não sabem o que é isso, eles não fazem nem ideia. Um dia aqui no Brasil nós acordamos e o presidente do Brasil limpou as contas bancárias e a poupança de todo mundo. Lembra desse dia? Que mudança, meu Deus! Povo desesperado na rua, correndo de um lado para o outro. Vendeu casa para comprar outra, sumiu o dinheiro, não tinha nada, uma mudança repentina, assustadora, devastadora. Imagina quando caiu o muro de Berlim, que mudança drástica. Mas a palavra de Deus, irmãos, nunca vai ter uma novidade, uma mudança, nunca vai ter revisão de texto, nunca Deus vai voltar atrás na sua fidelidade, ela permanece para sempre. Pode depositar sua vida, pode depositar os seus netos, pode depositar os seus filhos, pode depositar sua vida nessa palavra. Ela não muda, ela permanece eternamente. Ah, irmãos, que segurança, que alegria! E finalmente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. A palavra juízo aqui, ela é uma palavra jurídica, literalmente. Aqui é decreto de um rei, é uma decisão de um juiz, de um supremo, do verdadeiro supremo.
Aqui é o verdadeiro supremo. É o veredito sobre o destino dos homens. Profecia de Deus, gente, não é chute. Profecia não é probabilidade. Profecia não é fruto da onisciência. Profecia é fruto da soberania, da decisão antecipada. Deus não dá uma profecia e fica torcendo para aquilo dar certo. Aquilo é um decreto. Quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar, isso é um decreto de Deus. Ele vai voltar, não depende de circunstância. É um juízo do Senhor. Juízo é sentença dada por Deus, é a palavra de Deus, suas leis, suas promessas. Nós sabemos muito bem o que é um Supremo que julga com parcialidade, que altera, que muda de acordo com a conveniência. Mas a Bíblia diz que os juízos do Senhor, eles são verdadeiros. Aleluia. Glória a Deus. O que o juízo do Senhor é? Ele é verdadeiro. Pode ter certeza, é a verdade absoluta. E é uma verdade desprovida de má fé. Não é contaminada por influências, por situações partidárias, não. E são justas. Você sabia que lá no inferno, se fizer uma pesquisa no inferno e perguntar, por que você está aqui? Ele vai dizer, porque Deus é justo, eu merecia estar aqui. Todos os decretos de Deus são justos. Nós podemos ter essa segurança, essa confiança no Senhor. Pastor, por que nós estamos estudando tudo isso? Você lê a Bíblia. Por que nós estamos ministrando tanta ênfase sobre a palavra? Para você se apaixonar por esse texto, para você se fazer da Bíblia o seu principal livro. É bom ler livro? Claro que é, a gente está sempre lendo, ler é muito bom, mas a Bíblia é o nosso livro principal. Eu quero te fazer uma pergunta bem direta. A Bíblia é o seu livro principal? É o seu texto principal? Se não for, eu gostaria que a partir de hoje passasse a ser. Que você pegasse essa Bíblia, lesse e dissesse, Senhor, lava minha alma. O que nós estamos precisando? Restauração da alma, sabedoria, firmeza, alegria, iluminação e justiça. Aonde que você vai ter tudo isso? Na lei, no testemunho, no temor, nos preceitos, no mandamento e no juízo. Por quê? Porque é perfeito, é fiel, é límpido, é reto, é puro e é verdadeiro. Vamos ficar em pé e vamos orar. Louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos agradecer, irmãos, por nós termos uma Bíblia. Eu sei que o que a gente tem, a gente não valoriza. Curva a sua cabeça, diga, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pegue a tua Bíblia no colo, pegue a tua Bíblia no peito. Quem tem celular pode pôr também, não tem problema não. Pegue a sua Bíblia, é um símbolo, viu, irmão? Isso aqui não é nem uma simpatia, não, é só um símbolo. Pegue essa Bíblia e diga assim, Senhor, me ensina a amar a tua lei. Diga como Jeremias, Senhor, a hora que eu encontrei a tua palavra, eu comi, Senhor. Eu engoli isso aqui, porque isso aqui é vida. Meu irmão, mude a sua relação com a Bíblia. Mude a partir de hoje. Ah, Senhor, visita cada um aqui, Pai. Nos dê um coração voltado para a tua palavra. Nos dê um coração, Senhor, que ame, produza fome na nossa vida, Senhor. Fome e sede pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.